Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora as pesquisas de hoje. Pesquisadores do Instituto Federal de Alagoas, campus de Marechal Deodoro, desenvolvem estudos que podem minimizar o efeito estufa. Cientistas da Universidade Federal de Pernambuco, campus de Recife, criam um dispositivo capaz de auxiliar no diagnóstico da dengue e câncer de próstata. Entenda como funcionam os mergulhos em Fortaleza e como ele influencia no turismo da cidade por meio de um estudo feito pela Universidade Federal do Ceará. Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, desenvolve estudo que promete separar uma proteína que tem alto teor bactericida, fungicida e ainda é capaz de inibir o HIV-1. Tudo isso você confere a partir de agora no Universiência. Quanto de carbono existe na Terra? O Instituto Federal de Alagoas, campus de Marechal Deodoro, está coletando amostras de solos e gases subterrâneos em usinas e indústrias sucroalcooleiras para minimizar impactos da produção no efeito estufa e ainda produzir biocombustíveis. É um projeto de pesquisa. Eu acho que inicialmente a gente precisa falar que é uma parceria nossa aqui do Instituto Federal de Alagoas, do campus Marechal Deodoro, com a Exalc, a Escola Superior de Agricultura da USP, em Piracicaba. E o foco dessa pesquisa é dentro do projeto RenovaBio, do programa RenovaBio, na verdade, e o nosso foco em específico é melhorar o que a gente chama de fatores de emissão relacionados à produção de cana-de-açúcar. O projeto são duas etapas, né? A primeira, o foco é o que a gente chama de carbono do solo, e a proposta é que a gente vá avançando e refinando, gerando dados específicos para nossas condições aqui no Nordeste para carbono do solo. A nossa pesquisa está relacionada às mudanças climáticas e tem uma proposta de redução na emissão dos gases do efeito estufa. As nossas áreas de solo foram coletadas em 12 áreas de usinas produtoras de cana-de-açúcar em dois sistemas de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar colhida mecanicamente e cana-de-açúcar colhida com prévia de espalha-fogo. E além disso foi colhido em vegetação nativa. Bom, esse é o solo que chega para a gente de campo, que a gente coletou em campo. Esse solo chega para a gente úmido, com resto de raízes, cascalhos e outras coisas. Então a gente precisa secar esse solo, que a gente seca com esse papel ou em bandejas plásticas mesmo. A gente coloca o solo sobre essas bandejas, sobre o papel, espera secar. Quando ele está seco, a gente passa em peneiras para remover todo aquele resto de raízes de cascalho que eu havia falado. Essa é uma subamostra de solo, que nós pegamos uma pequena parte da amostra de solo que trouxemos do campo e nós maceramos essa pequena amostra, passamos em peneira para deixá-la na textura mais fina que conseguimos. E essa subamostra vai ser usada para a determinação do carbono. Bom, esse é um analisador de carbono, e ele serve para fazer amostras, determinar carbono, tanto em amostras líquidas quanto em amostras sólidas. Então aqui a gente determina amostras líquidas e ali é um forno, basicamente, que a gente faz a parte de sólidas, no nosso caso, a amostra de solo, e ele vai servir justamente para fazer a análise do carbono do solo que eu mencionei antes. Essas amostras foram trazidas para o laboratório com o intuito de realizar algumas análises. Entre elas foram realizadas análises de carbono orgânico total, fracionamento físico da matéria orgânica e da biomassa microbiana do solo. A segunda etapa do projeto se constitui em analisar as emissões de gás do efeito estufa a partir da aplicação de vinhaça, que é um subproduto da cana-de-açúcar,
no solo. Então a gente vai ter que ir para campo, né, aplicar determinadas doses de vinhaças, coletar esse gás, então existem câmaras específicas para isso, e aí traz para o laboratório para determinar qual é ali a emissão, principalmente de óxido nitroso e metano. Isso é um dos modelos de câmara para coletar gás que a gente leva para o campo, né? Então a gente vai levar isso para o campo com a área de produção de cana, vai colocar uma determinada dose de vinhaça aqui dentro, fecha com essa parte branca e aí vai coletando com essas seringas durante alguns minutos, num período de coleta que vai durar mais ou menos 30 dias. Então coleta, né, te retira essa seringa e essa seringa é trazida para o laboratório, né, para fazer análise do gás no cromatógrafo. Isso é um cromatógrafo de gás, um cromatógrafo gasoso, né? E no nosso caso ele vai servir a gente vai coletar os gases desse tipo de câmara, coloca numa seringa e dessa seringa, na verdade tem outra seringa especial, a gente injeta aqui para determinar os gases de efeito estufa, o gasóleo, no caso, e o metano também. No final da nossa pesquisa, nós esperamos ter resultados de carbono orgânico total como forma de contribuição para o RenovaBio, que seria o foco principal do nosso trabalho. Olha, eu acho que a principal contribuição e importância para essa pesquisa, né, é gerar informações que permitam, né, que o setor sucroalcooleiro, que produz energia, no caso etanol, que ele produza esse etanol com a menor emissão possível de gases de efeito estufa. E isso, consequentemente, é de interesse do setor, mas tem um reflexo para toda a sociedade, né, já que a gente vai estar aí enfrentando os maiores problemas ambientais da atualidade. No próximo bloco, vamos conhecer um dispositivo que auxilia no diagnóstico da dengue e do câncer de próstata. Não saia daí, a gente volta já já. A demanda das indústrias farmacêuticas e de alimentos por biocompostos ativos é crescente e as técnicas de separação desses compostos são muito eficientes por meio da técnica de cromatografia de afinidade. Pensando nisso, pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, desenvolveram uma coluna capaz de separar uma proteína que tem alto teor bactericida, fungicida, antitumoral, inseticida e ainda é capaz de inibir as enzimas do HIV-1. Tudo isso através da lectina, que se encontra na banana. Entenda mais sobre essa pesquisa agora. Esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né, ele é parte e continuação de uma linha de pesquisa que a gente tem aqui em nosso laboratório, onde a gente tem como objetivos desenvolver novos materiais que podem ser usados em processos de separação, tá? Onde a gente normalmente busca separar compostos, né, biocompostos, proteínas, enzimas, pigmentos, que tenham alto valor agregado, para a gente poder utilizar esses materiais em outras aplicações futuras. O projeto de pesquisa do meu doutorado é desenvolver uma coluna, né, de cromatografia, que a gente chama de criogel, para purificar um tipo de proteína específico que eu vou extrair da banana, que é uma lectina. O nome dessa lectina é a Banlec, justamente porque ela é extraída da banana, né? E com esse criogel, a gente vai conseguir funcionalizar ele a partir de uma condição que eu sei que a minha lectina vai poder se ligar a esse composto. Então, no caso, a gente vai usar um açúcar, onde a minha lectina vai se ligar, e eu vou conseguir extrair apenas esse produto de interesse, que é a minha proteína. A gente tenta conciliar um viés social ao trabalho, né? Então a gente não pensa simplesmente em pegar e retirar, por exemplo, do mercado a banana para produzir uma proteína que vai virar um medicamento. A gente pensa na questão do aproveitamento do que é descartado para que isso gere valor agregado, né? Então isso possa contribuir, por exemplo, para o aumento de renda nas cadeias produtivas, né? Em que as cooperativas e associações de produtores que, por exemplo, elas têm a banana como fonte de renda, elas possam descobrir que elas podem utilizar materiais que eram resíduos e vender para a indústria farmacêutica, né? Fazer parcerias ou mesmo adaptar processos para já vender um material pré-purificado para essas indústrias. Além disso,
A grande maioria dos materiais que são utilizados nesse segmento no Brasil, eles são importados. Então a gente tem uma preocupação muito grande de tentar nacionalizar a tecnologia e tentar trazer aqui para o Brasil produtos e materiais que sejam a um custo acessível e que a gente possa, de um modo geral, baratear todos os elos da cadeia produtiva a partir disso. Mas nesse momento a gente vai estar testando apenas a resposta imunológica. E esse teste de resposta imunológica que a gente está fazendo com nossa proteína, a gente vai fazer, né, em convênio com a Universidade Federal de Lavras, onde a gente tem essa parceria, e esse último teste vai ser realizado lá. Aí a gente conseguindo realmente determinar que a gente conseguiu purificar, que a gente conseguiu desenvolver uma coluna, que o objetivo realmente de desenvolver essa coluna é porque as colunas cromatográficas comerciais, elas são caras. E esse processo que a gente faz é um processo mais barato comparado às colunas comerciais. Então a gente vai ter uma coluna de purificação específica para esse tipo de proteína que seja barata, né? A gente vai ter um extrato também que é barato, que a banana é um produto que a gente consegue comprar facilmente. Então, além de a gente conseguir um produto que possa ser aplicado de uma forma farmacêutica, é um produto barato, tanto a coluna cromatográfica como o extrato que eu vou estar utilizando. E, por fim, a minha lectina, ela vai ter um valor, se a gente for fazer no final uma comparação, ela vai ter um valor bem mais barato comparado a uma coluna comercial que já existe. Então, o objetivo justamente é fazer uma coluna que possa purificar uma determinada proteína que seja um processo bem mais barato do que o atual. A gente pode ter diversos benefícios, tá? Desde o uso direto dessa proteína, né, em formulações. A gente pode pensar, por exemplo, se ele tem uma função antimicrobiana, ele pode ser utilizado na formulação de alimentos, ou ele pode ser utilizado na formulação de embalagens como um antimicrobiano natural, em substituição a antimicrobianos sintéticos que existem. A gente pode pensar na formulação de medicamentos que tenham princípios baseados em extratos naturais. É um bom material expectorante, pode ser usado no desenvolvimento de materiais para combate de remédio para tosse. Ele pode ser usado também em atividades mais finas, né, de química farmacêutica mais fina, que seriam etapas subsequentes. A gente está purificando, a gente está conseguindo juntar, né, uma quantidade boa que a gente possa estar fazendo os testes imunohematológicos. Aí, por enquanto, a gente só está na parte de purificação mesmo. Aí, depois da purificação, que a gente conseguir uma quantidade razoável para a gente fazer o teste, a gente vai para a etapa final, que é o teste imunohematológico. Inclusive, um novo material que ainda não existia. Então, ele já é possivelmente um produto em que a gente vai pedir uma patente. A gente fez ele, a gente caracterizou ele de maneira física e química. A gente verificou que ele tem a capacidade realmente de reter a proteína que a gente tem interesse. Então, essa foi a primeira etapa. A próxima etapa que a gente está trabalhando é obter um segundo produto, que é um extrato purificado dessa proteína. Então, a gente quer fazer com que ela é encontrada na banana com vários outros componentes misturados, com um teor de pureza muito baixo, com que a gente consiga ter um teor de pureza mais alto, um teor de pureza aí pelo menos de 85% a 90%, né? O que quer dizer o quê? Que do material final que a gente vai obter, toda a matéria seca que a gente vai obter, ela 85% vai ser essa proteína especificamente. Então a gente pode garantir que a função que a gente vai estar encontrando para esse material, ela pode ser atribuída realmente a essa proteína purificada. Cientistas da Universidade Federal de Pernambuco, campus de Recife, desenvolveram testes rápidos portáteis de alta sensibilidade com o uso de biosensores que auxiliam no diagnóstico da dengue e do câncer de próstata. Vamos conferir. Esse projeto começou a ser desenvolvido, né, já faz uns 10 anos, né? Então foram várias etapas e recentemente, mais precisamente, acho que da pandemia para cá, ele alcançou então uma maturidade. Os produtos que a gente pode dizer hoje, né, dentro do laboratório que surgiram, né, a gente é um projeto para detecção de dengue, vírus da dengue e do câncer de próstata. Basicamente, o teste funciona semelhante a um glicosímetro, que são aqueles medidores de glicose, onde você vai, a partir do sangue de polpa digital, você vai, né, fazer a punção
e ali você vai recolher aquela amostra e colocar na superfície de um eletrodo, né? E ali você tem um sistema, um leitor eletrônico que vai ler, né, aquela amostra baseado no material biológico e todo o arcabouço tecnológico que tem sobre aquele sensor. Da mesma forma que aquela tira que a gente tem no sensor de glicose, aqui a gente tem esses eletrodos que a gente modifica com nanomateriais e é aqui que a gente vai depositar a amostra biológica. E aí a gente vai pegar esse eletrodo e vai encaixar aqui nesse leitor e esse leitor vai fazer a transmissão para esse equipamento. E esse equipamento vai demonstrar uma variação no sinal elétrico e aí a gente vai poder ver o resultado desse teste. A amostra biológica que a gente vai usar aqui é soro de paciente e eu vou adicionar uma certa quantidade desse soro no eletrodo para que possa ser feita a leitura. Eu vou adicionar o soro aqui na parte modificada do eletrodo e a gente vai ter que esperar por volta de 20 a 30 minutos para poder fazer a reação entre o antígeno e o anticorpo que está imobilizado aqui. E após isso a gente vai ligar esse leitor de capacitância e aqui a gente vai observar o resultado do teste e quantificar, né, quanto de proteína tem no sangue. A nossa ideia é que no futuro a gente possa desenvolver um leitor em miniatura, como o leitor de glicose, que as pessoas possam utilizar em casa ou que possam ser utilizados no consultório médico ou em emergências. No caso específico do câncer de próstata, ele vai permitir um diagnóstico mais ágil, mais rápido, uma vez que permite, através de uma amostra de soro. É um teste, será portátil, então com isso o indivíduo vai colocar lá uma gota de sangue e vai ter o resultado em torno de 10 a 15 minutos. Então, esse é o tempo para você processar e o resultado será quantitativo. É um biosensor que vai quantificar os níveis por exemplo, do antígeno prostático. Quanto mais elevado, não é? É um exame de triagem, então significa dizer que existe uma possibilidade, né, de ele ter um câncer. Então, você vai fazer os exames complementares para avaliar isso. No caso da dengue, o nosso protótipo ele tem a vantagem de ser também uma tecnologia portátil, uma tecnologia quantitativa, que aí vai ver a quantidade de proteínas que são expressas pelo vírus. Então, no caso de um estágio que pode evoluir para uma dengue hemorrágica, você vai poder antever esse aumento, né, pela expressão do vírus em uma carga viral maior. Então, é possível que você consiga aí administrar, né, uma terapia com muito mais eficácia. No próximo bloco, a gente vai entender como funcionam os mergulhos em Fortaleza e como eles influenciam no turismo da cidade. A gente volta já. Bem perto da orla de Fortaleza, é possível encontrar um verdadeiro berçário da vida marinha. É o Parque Estadual da Pedra da Risca do Meio. Lá, há décadas, a Universidade Federal do Ceará realiza pesquisas em diferentes áreas. E agora você vai conhecer um estudo sobre a atividade do mergulho no local e como ele influencia no turismo da cidade. O Parque da Risca do Meio, se você analisar o estado do Ceará, né, que ele fica no que a gente chama de região equatorial do Brasil, ele é a única unidade de conservação submarina, totalmente submarina, né? Ele fica entre 18 e 30 metros de profundidade. Então, ele é uma região que a gente chama de berçário, é uma maternidade da vida marinha, né? É uma região que essas espécies podem se reproduzir, né, sob menor, digamos assim, impacto humano. O parque fica a 18 quilômetros da costa, 18 quilômetros do Porto do Mucuripe. Ele é um ponto de referência bem específico, que é justamente onde os pescadores saem, né, e vão fazer a sua pesca e voltam para lá, que vendem ali no mercado dos peixes bastante. É uma área
importantíssima e é a principal área de turismo de observação de mergulho que a gente tem no Ceará. Nós temos alguns naufrágios aqui na costa cearense, mas quando você pergunta para as pessoas onde vocês querem mergulhar, a maior parte das vezes, e na pesquisa confirmou isso, é o Parque Estadual Marinho, porque tem vários pontos lá dentro, né? Uns para iniciantes, outros mais para quem é avançado. A quantidade de peixes que a gente consegue encontrar lá é uma coisa que atrai muito o mergulhador. Então nós temos dois fatores, que é a quantidade e, digamos, a qualidade, as diferenças entre peixes, né? Não é que você encontra um tipo de espécie ou duas, são várias espécies. Você olha para a direita, vê um peixe colorido, aí de repente você olha para a esquerda, você tem um cardume de peixes. Então o mergulhador busca isso. A UFC, na verdade, ela está desde o início da criação do Parque Estadual Marinho Pé da Risca do Meio, né, em 97. Porque já várias pesquisas da universidade subsidiaram a criação do parque, né? Você tinha que ter uma justificativa para criar um parque, né? E as primeiras pesquisas com mergulhadores, né, já indicavam alta diversidade na área, né, de várias espécies, né? A universidade, ao longo do tempo, ela fez várias pesquisas lá em várias áreas, dentro da área ambiental, questões sociais, questões econômicas, né, envolvendo o turismo e a pesca, né? A pesquisa surgiu quando eu vim morar aqui em Fortaleza e comecei a me questionar por que a atividade de mergulho não é tão desenvolvida, não é tão divulgada nos meios, né? Eu fiquei muito intrigada com isso. E aí, a partir desse meu questionamento, eu procurei a universidade e apresentei um projeto de doutorado onde eu investigaria como é o mergulho aqui no Ceará, principalmente próximo de Fortaleza, né? Então teve um pouco de pesquisa qualitativa, quantitativa, teve estatísticas com base nessa pesquisa, né, nos questionários. Aí também fizemos um levantamento de marés, tipo de fundo, né, areia ou não, são corais. E aí, a partir disso também foi tirada umas conclusões a respeito das espécies que costumam estar lá, né? Então a pesquisa ela abrange vários pontos, né? Também teve a parte de logística, que nós fomos mergulhar com as escolas que estavam na época aqui, né? Fui apurar como é que é as saídas de mergulho, como é que barco que usava, como é que era o embarque, desembarque, para encontrar todo o cronograma, né? Desde o início, o aluno iniciante, até o mergulhador que vem aqui para o turismo, como é que ele fica sabendo, como é que ele contacta uma escola de mergulho e como é que é a atividade realizada. A minha pesquisa teve vários pontos de conclusões, vamos dizer assim, né? Alguns deles, por exemplo, que o parque é o local mais desejado para se mergulhar, é um lugar muito querido pelos mergulhadores. Infelizmente não é tão conhecido, isso também foi porque a pesquisa ela foi pelo Brasil, né? Não foi só mergulhadores daqui, né? Então, muito pouca gente conhece a existência do parque, isso é uma pena. A falta de apoio dos órgãos estaduais, municipais, da divulgação da atividade ou da entrada no mar, a segurança da gente. Então, assim, isso tudo são coisas que a pesquisa aponta. Também outras conclusões que nós chegamos com base aí a ciência comparada com outros países que possuem parques marinhos, onde é praticada a atividade de mergulho. Foi muito interessante nós descobrirmos que o mergulho é uma atividade que pode trazer tanto empregos como recursos indiretos, né? Além da preservação. Essa pesquisa da Ana Flávia Pantalena, ela é importante porque os mergulhadores são aliados, né? Eles são aliados. Inclusive, eles foram um dos que mais lutaram para criar o parque, né? E eles também pressionam a sociedade, os órgãos, né, para que exista fiscalização. Eles ficam relatando os problemas que tem lá, os pontos positivos, que levam à formação de mais mergulhadores, de mais pessoas apaixonadas pelo mar, né? Eu espero que com o passar dos anos aí tenha mais interesse da população pelo parque, mais respeito pelas atividades praticadas no parque e mais empenho em cuidar desse recurso, né? Tem muita coisa bonita lá, muita coisa única, e se a gente não cuidar agora, talvez as próximas gerações não consigam ter o prazer de ver o que a gente vê hoje. O Universiência de hoje fica por aqui.
No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para que você possa conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde aqui em um próximo programa. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.